Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek, eu me chamo Tarek Abrahim, eu sou professor de História e hoje, o dia 7 de setembro de 2021, é um dia importante para a memória histórica nacional por causa da independência do Brasil. Nesse mesmo dia, no ano de 1822, foi declarada a independência do Brasil através de um episódio simbólico muito importante para a nossa memória histórica nacional, conhecido como o Grito do Ipiranga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a produção de memórias em torno do processo de independência do Brasil, através de duas telas que a gente vai analisar nesse vídeo. A tela Independência ou Morte, produzida em 1888 pelo artista Pedro Américo, e a tela Sessão de Conselho do Estado, que foi produzida em 1922 por Georgina de Albuquerque. Essas duas telas são importantes para configurar uma batalha de memórias em torno do episódio que nós estamos discutindo a partir desse vídeo, gravado numa data tão simbólica. Bom, mas antes de eu começar a falar a respeito das telas, do seu contexto de produção e dos objetivos dos autores por trás das suas escolhas nessas pinturas, eu gostaria de convidá-lo a curtir esse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso tudo ajuda muito o YouTube a entender que o nosso canal ele tem relevância e que produz conteúdo de qualidade. Deixa também os seus comentários, se você já conhecia essas duas telas, se essas duas telas em alguma medida influenciam a sua forma de enxergar o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, beleza? Bom, vamos para a primeira tela, que é a mais famosa e é aquela que é responsável por uma certa cristalização de uma memória histórica nacional, oficial, de que o dia 7 de setembro foi um dia marcado por um ato de heroísmo. Afinal de contas, essa tela aqui, a tela do Pedro Américo, ela foi encomendada para fazer parte do acervo regular do Museu do Ipiranga. Museu esse que estava em projeto, em fase de projeto e desenvolvimento, lá no ano em que a tela foi produzida, o ano de 1888. E aí quando você olha para os detalhes dessa tela, parece muito com aquilo que se canta no hino nacional: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, um brado. Você está vendo Dom Pedro bradando, Dom Pedro gritando, com as tropas ao seu redor, com a sua espada em riste, numa posição de confronto, numa posição de decisão definitiva, de ruptura. E nós sabemos que não foi assim que aconteceu o dia 7 de setembro. Na realidade, o processo de independência do Brasil já vinha sendo costurado no último ano e meio. Haja vista que a corte portuguesa que estava aqui no Brasil administrando todo o Império Português havia sido obrigada a voltar a Portugal no ano de 1821, porque um ano antes, em 1820, acontecera a Revolução Liberal Constitucionalista do Porto. E em face desse movimento que acontece lá em Portugal, que tinha como uma das bandeiras a volta imediata da corte e como outra das bandeiras a recolonização do Brasil, toda discussão, todo debate em torno do fim da condição do Brasil enquanto colônia e da produção de um movimento de independência começou a ganhar mais corpo, envolvendo as elites brasileiras. E é justamente nesse interlúdio que há a decisão por parte de Dom Pedro, decisão orientada tanto por sua esposa, a imperatriz Maria Leopoldina, e também por seu pai, o rei Dom João VI, de ficar aqui ao Brasil, para que ele pudesse capitanear um processo de independência se de fato fossem esses os rumos que a história reservaria para os próximos meses, para os próximos anos. E aí, desde 1821, portanto, Dom Pedro já está aqui articulando com as lideranças políticas brasileiras as ideias por trás de um processo de independência que manteria um sistema monárquico constitucional, sendo ele esse primeiro rei, esse primeiro imperador. Tanto é que lá no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, pressionado pelas cortes portuguesas, decide ficar ao Brasil. Isso porque já tinha muito clara a ideia de que o Brasil se tornaria independente, articulando essa independência com as elites políticas locais. Entre os meses de junho e de julho, Dom Pedro já estabelece uma Assembleia Constituinte com o objetivo de criar uma Constituição para o Brasil.
ele começa a fazer viagens para poder entrar em contato com elites regionais brasileiras, de modo a que elas tivessem parte dentro desse processo e concordassem em fazer ali a integração do território, impedindo que o território do Brasil se fragmentasse de uma forma como aconteceu, por exemplo, no processo de independência da América, que havia sido colonizada pelos espanhóis. E aí o que ocorre para que no dia 7 de setembro de 1822 seja declarada a independência do Brasil? A gente precisa voltar alguns dias antes, naquela mesma semana, onde acontece a sessão do Conselho de Estado, que foi presidida por Dona Maria Leopoldina. E é essa a segunda tela que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho. Se vocês notarem, essa segunda tela já é carregada de novas características. O tom não é aquele tom heróico, militarizado, do tom da tela produzida pelo Pedro Américo em 1888. Já é um tom mais sóbrio, que evidencia Dona Maria Leopoldina sentada presidindo uma reunião dentre as elites e as lideranças intelectuais brasileiras que estavam aqui no Rio de Janeiro. Essa reunião é presidida por ela, haja vista que Dom Pedro estava em viagem para São Paulo. E é justamente enquanto Dom Pedro faz essa viagem para São Paulo para negociar o processo de independência do Brasil com as elites paulistas, tendo que lá em São Paulo haviam vários focos de resistências para propor movimentos separatistas que não estivessem envolvidos aqui no processo de independência arquitetado por Dom Pedro, não querendo, por exemplo, manter-se parte do território brasileiro e também não aceitando o modelo monárquico como o seu. Então lá em São Paulo haviam esses focos de resistência e Dom Pedro vai até lá para tentar negociar os apoios necessários para manter São Paulo parte do território do Brasil. Enquanto isso, Dona Maria Leopoldina está aqui no Rio de Janeiro e, percebendo a exaltação dos ânimos, ela preside esse Conselho da Seção do Estado com o objetivo de interpretar o cenário político. E a sua interpretação foi muito perspicaz. A partir dessa reunião, inclusive sentado à mesa com Dona Maria Leopoldina, notamos aqui José Bonifácio de Andrada e Silva, uma das principais representações políticas e intelectuais do Rio de Janeiro naquela época, negociam, portanto, o acordo que culminaria no processo de independência do Brasil. É enviado um mensageiro para entrar em contato com Dom Pedro, enquanto este ainda voltava de Santos. Saindo de São Paulo, ele passa em Santos para poder verificar como estavam as defesas nacionais. E aí, durante esse trajeto, às margens do Riacho do Ipiranga, ele é interrompido na sua volta ao Rio de Janeiro pelo mensageiro, pelo emissário enviado por Dona Maria Leopoldina. Esse emissário trazia consigo a última notificação das cortes portuguesas, decretando que Dom Pedro teria que voltar imediatamente a Portugal para que o Brasil pudesse ser recolonizado. Recebendo todo o respaldo de sua esposa e do então principal intelectual brasileiro que arquiteta o processo de independência ao lado de Dom Pedro José Bonifácio, Dom Pedro entende que aquele era o momento de declarar a independência do Brasil. Só que não houve um conflito militar naquela ocasião, ele não estava acompanhado de tropas populares, ele não levantou a sua espada, ele não enfrentou os seus inimigos, foi todo um processo de gabinete negociado até então. Mas será que isso significa que não houve guerras de independência do Brasil? É claro que houve. A gente pode até gravar um novo vídeo para falarmos sobre as guerras entre Brasil e Portugal para que nós conseguíssemos consolidar a independência do país. E talvez falar sobre essa personagem aqui, a Maria Quitéria, que teve uma participação fundamental dentre as tropas de pessoas brasileiras, de brasileiros que enfrentariam os portugueses. Mas isso seria interessante para um próximo vídeo. Falando sobre as telas em si, como nós temos como objetivo e propósito aqui nessa nossa gravação, fiz todo um enredo, todo um pano de fundo, expliquei o que cada uma das telas estava representando e o que cada um desses episódios teria significado para a independência do Brasil, mas eu quero voltar à ideia da produção da tela como um documento histórico. E é claro, pessoal, que quando a gente fala sobre documentos, sempre estão carregados da sua própria historicidade, ou seja, o contexto histórico que eles estão sendo elaborados, e também da sua autoria. Aquela pessoa que está produzindo o documento, ela é carregada das suas intenções e leituras de realidade. E os documentos refletem isso de uma forma muito nítida, e a gente vai tentar perceber isso a partir de agora. Vamos voltar lá para a primeira tela, a tela Independência ou Morte. Lembram-se que ela foi encomendada? Sim.
Então o artista ele teve todo um tempo para fazer os seus estudos. O artista Pedro Américo produz essa tela lá na Europa, lá em Florença. E ele vai inspirar-se em várias outras telas que eram representações de campos de batalha, de grandes conflitos que os reinos da Europa haviam passado, haviam transcorrido entre os séculos XVIII e XIX. Lembram também que essa tela é encomendada para integrar o Museu do Ipiranga, museu esse que teria por objetivo fazer uma exaltação do processo de independência do Brasil, da construção de uma história oficial brasileira? Então é nítido que há toda a repercussão por parte do artista das intenções de quem encomendou a tela, que naquela época, em 1888, estava passando por grande dificuldade no seu governo. Sim, eu estou falando de Dom Pedro II, que no ano seguinte acaba sendo tirado do poder por um movimento que ficou conhecido como a Proclamação da República. Então já havia toda uma percepção de que o cenário político nacional era um cenário conturbado, turbulento, e que colocava Dom Pedro II numa posição muito frágil, muito delicada. Tá aí o motivo de fazer o Museu do Ipiranga, tá aí o motivo de oferecer a um grande artista brasileiro a missão de produzir uma tela que cristalizasse uma imagem de que a monarquia brasileira havia sido heróica no processo de independência do Brasil. É por isso que cada um desses agentes estão posicionados nos seus lugares. É por isso que Dom Pedro está ocupando um lugar central, Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, para reforçar o papel que a casa dinástica dos Bragança teve para que nós pudéssemos deixar de estar sob o jugo, sob a exploração portuguesa. Então, esse é o contexto de produção e por isso que nós notamos esse caráter mais heróico na tela. E aí, indo para a segunda tela que está regendo, que está orientando o nosso vídeo, podemos pensar que ela é produzida no ano de 1922, quando estavam sendo completos 100 anos da independência do Brasil. Ela foi produzida dentro de um contexto de comemorações do centenário, só que também dentro de um contexto histórico muito particular, um contexto de pós-Primeira Guerra Mundial, em que pelo mundo inteiro o movimento feminista vinha ganhando cada vez mais força em busca, por exemplo, de assegurar direitos às mulheres como direito ao voto, direito esse que era negado na maior parte das supostas democracias ocidentais. Georgina de Albuquerque é uma integrante importante do movimento feminista brasileiro. E quando ela decide reproduzir, para lembrar do centenário da independência, não a cena do Grito do Ipiranga ou uma cena girando em torno de Dom Pedro, mas uma cena girando em torno de Maria Leopoldina, tentando lançar luz ao fato de ela ter desempenhado um protagonismo histórico importante, obviamente é carregado da própria leitura de realidade que Georgina de Albuquerque tinha. A importância de se enfatizar personagens femininos, mulheres no processo histórico brasileiro, para que se pudesse reconhecer que as mulheres tinham que ter os seus direitos assegurados e garantidos. Então é interessante quando a gente interpreta além daquilo que a gente está visualizando, não é? Quando a gente tenta entender a época em que a tela foi produzida, as escolhas que o artista elaborou ao decidir produzir aquela tela daquele jeito, tudo que nós fazemos é carregado de intenção. E todos os documentos históricos têm a sua própria historicidade e, finalmente, as intenções dos seus autores. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo elucidativo que faz sentido no dia de hoje, o dia que é celebrado dentro do calendário nacional a independência do Brasil. Valeu, galera. Até o próximo vídeo do canal Aula do Tarek. Um beijo grande. Tchau, tchau.